Ó, então vamos lá. Vamos fazer o nosso bolinho aqui de feijoada, tá? Esse bolinho aqui é um bolinho especial. Uma receita carioca. Feijoada, enfim, ela tá no Brasil inteiro, né, gente? Todo mundo já comeu uma feijoada, todo mundo já provou uma feijoada. Mas versão bolinho, aí sim pode ser novidade para vocês. Então, por que não pegar uma paixão brasileira, que é a feijoada, e fazer um croquetinho como esse que vocês estão vendo? Com toda certeza, é sucesso na certa. Estão prontos? Vamos começar? Então, vamos lá. A gente começa essa receita com a escolha do feijão. O feijão que a gente utiliza é o feijão preto para fazer a feijoada e também o bolinho de feijoada. E nós vamos aqui passar para as carnes, tá? Então eu tenho paio, que tá aqui, ó, picadinho, 100 gramas de paio, 100 gramas de calabresa picada também, né? Sabe a diferença do paio e da calabresa? Paio é de carne bovina e suína e a calabresa é só de carne suína. A diferença principal, né? Aqui nós temos também o bacon, né? Um baconzinho picado, tem lombo suíno, que a gente também deixou picadinho. A gente tem a costelinha de porco já dessalgada e tem também a carne seca, que aqui ainda está com gordura. Eu vou retirar essa gordura para que a gente possa cozinhar. A gordura tem um gosto muito forte de carne seca, então eu sugiro sempre que você for cozinhar a carne seca que você retire a gordura dela. Antes, vou entrar aqui com água numa panela de pressão, que já está quente. E vou entrar com esse feijão demolhado que eu vou escorrer, tá? A água desse feijão. Essa água já está bem escura. Então eu vou tirar, olha só a cor dessa água, parece uma tinta. Eu vou tirar essa água e agora eu vou colocar esse feijão demolhado aqui dentro para cozinhar, tá? Normalmente é o quê? Na panela de pressão, quando você for cozinhar o seu feijão, normalmente são 3 partes de água para cada parte de feijão. Você pode trabalhar até com 4 partes de água. Então, você colocou 500 gramas de feijão, você trabalha com 2 litros de água, tá? E vou colocar agora o restante dos ingredientes. Bacon, tudo cru ainda, tá, gente? A costelinha. Vou colocar o paio. Pode colocar essa quantidade, a gente está trabalhando com 500 gramas de feijão e 100 gramas de cada proteína. Essa proteína que a gente está colocando aqui é o que vai trazer bastante sabor e defumação para o nosso bolinho de feijoada. Vou tirar aqui o excesso de gordura da carne seca e vou colocá-la lá também. Aqui, ó, você vê, você vai fatiando e só tira o excesso. Não precisa limpar muito não, porque senão você acaba perdendo a carne da carne seca e não é legal, né? Carne seca, gente, que eu não sei se vocês sabem, mas depois que ela cozinha, você perde em peso, né? Se você comprar 1 quilo de carne seca depois de cozida, você vai ter mais ou menos 400 gramas. Você perde 60% da carne seca ao cozinhar. Então a verdade é o seguinte, se você acha que você compra a carne seca por R$20 o quilo, você está enganado. Porque você não utiliza aquele quilo completo, você perde muito no cozimento. Então a carne seca é quase R$40 o quilo, dando um exemplo aí em proporções, tá? Coloquei aqui na panela. Como a carne seca é salgada, a calabresa é salgada, o paio é salgado, a própria costelinha ela tá de salgada, mas ela ainda tem um residual de sal. Eu não vou colocar sal para cozinhar esse feijão aqui. Eu vou ajustar o sal, se precisar, lá no final. E daqui, ó, uma folhinha de louro, sem esquecer. Joga uma folhinha de louro aqui dentro, vamos tampar e vamos colocar essa panela de pressão para cozinhar. Esse feijão, depois de 1 hora na panela de pressão, eu tirei ele de lá e ele fica assim, ó, cremosinho desse jeito que vocês estão vendo. Macio, não tem problema o feijão desmanchar nesse momento, porque nós vamos processar junto com as carnes, os embutidos agora. E para processar a gente vai levar para o liquidificador. Maravilha, traz primeiramente aqui com uma concha, você forra bem o fundo e depois você pode virar com cuidado, aproveitando que esse líquido está bem quente, facilita um pouco na hora do processamento no liquidificador. Porém, lembrando, líquido quente e liquidificador, eles são perigosos um com o outro, tá? Então, bastante cuidado aqui ao processar líquido quente, porque ele sobe, ele expande na hora que você estiver processando. Por isso, tampe sempre muito bem o seu liquidificador e venha devagarzinho dando umas pulsadas inicialmente, tá bom? Ó, porque aí você vai sentindo como que ele se comporta. Não bota para processar de início de uma vez só, não.
Se você sentiu que ele se comportou bem, aí beleza, você já pode colocar ele para bater. E ele vai fazer esse creme que vocês estão vendo. Isso aqui é um processo de tutu à mineira, por exemplo, né? Quem mineiro que está acostumado a fazer o tutu, esse aqui é um procedimento bem similar ao tutu à mineira, tá? Então eu vou tirar essa tampa. Olha só como é que ele fica dentro, ó. Bem lisinho, gente. E é isso que a gente quer, tá? Vamos trazer isso aqui para uma panela agora e a gente vai ajustar o ponto do nosso bolinho de feijoada. Traga para cá. Esse creme que está super saboroso, né? Os próprios embutidos já tem bastante sal na composição deles, então eles já foram aí o componente de sal para essa receita. Agora, como é que a gente vai dar a textura de bolinho, né? Você deve estar pensando aqui, e não é muito diferente do tutu também não, gente. A gente vai colocar aqui agora farinha de mandioca crua, sem ser torrada, porque a gente vai ajustar o ponto do bolinho agora com a farinha. O tutu, ele vai ficar muito mais levinho do que essa massa de bolinho. Então a quantidade de farinha de mandioca que nós vamos colocar aqui é maior do que um tutu à mineira. Por que que eu tô fazendo aí uma analogia, trazendo o tutu como também processo desse prato? Porque o tutu, ele é muito similar, né? Muito similar a esse processo. Você colocaria a farinha de mandioca, quantidade menor, e já daria o ponto do tutu. Para esse bolinho, você tem que aqui, claro, colocar uma quantidade um pouco maior de farinha. Ó, vou botar só mais um pouquinho aqui. E aqui agora é como se fosse ponto de brigadeiro. Quando começar a soltar do fundo da panela, você sentir que ele já virou uma massinha, né? Que você consegue manipular bem, ela junta bem uma na outra, vai virar como se fosse uma bolinha bem consistente, e daí você já vai ter o ponto do seu bolinho. Lembrando, duas coisas aqui que são pontos importantes que eu gosto sempre de passar para vocês. Cozinhar, gente, muita gente cozinha. Agora, saber o que está fazendo e o porquê que o negócio deu certo ou o negócio deu errado, aí já é uma outra escolha, tá? É um outro processo. Então é o seguinte, quando você coloca a farinha aqui, o que que acontece? Além de engrossar o seu feijão, ela também vai puxar bastante a quantidade de sal. Então você sempre precisa provar o sal aqui agora. Se o feijão estivesse com sal perfeito na hora que ele saiu da panela, quando entrou com a farinha ele ficou com pouco sal. Então você vai precisar ajustar o sal aqui. Então para isso sempre dê uma provinha para ver como é que tá a quantidade de sal agora. Tá vendo? Tá sem sal. Então por isso a gente sempre ajusta o sal no final. Eu gosto do sal ralado na hora, porque ele é mais natural pra gente, tá? Então vou aqui agora incorporar esse sal. Você viu que a massa, gente, olha, ela já desgrudou do fundo. Essa farinha, ela vai terminar de cozinhar na fritadeira agora, quando ela for frita. E também com a própria temperatura do feijão. Você vê que ele tá muito quente, né? Então é isso, o feijão agora vai terminar de cozinhar essa farinha. Ó, e você vê que você tem uma massa aqui que você já consegue manipulá-la já quente. Olha só, ó. Tá vendo que você já consegue manipular? É como se fosse uma massa de salgadinho, de coxinha, muito bem feita e muito saborosa, com gosto de feijoada. Teve alguma dificuldade, pessoal? Teve dificuldade? Passa lá nas nossas redes sociais, @BandTV, @aqui-na-Band, @DaltonRangel, que a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Então aqui já está cozido, já está perfeito. Então vou colocar isso aqui de lado. Ó, você viu que a massa, ó, fica bem fácil para manipular, ok? Então, ó, já vou deixar de lado aqui. Isso aqui onde que a gente colocaria agora? Na geladeira um tempo para ela poder esfriar, tá? Então vou tirar ela daqui, vou mostrar para vocês na minha mão como que ela fica, ó. Fácil, fácil, fácil. Porém ainda muito quente. E aqui nós precisamos misturar ainda com ou polvilho azedo ou com amido de milho. Por que que eu gosto de colocar amido de milho ou polvilho azedo nessa massa? Porque traz crocância. A crocância que o polvilho ele suga todos os líquidos, né, e traz toda aquela capinha por fora. Isso aí vem bastante do amido de milho ou do polvilho, tá? O Plínio tá trazendo aqui um recipientezinho para eu colocar essa massa lá na geladeira. Obrigado. E aqui, gente, você deixa até esfriar, não tem um tempo certo não. Quando ela estiver fria ou temperatura ambiente, você já está pronto para trabalhá-la. Não coloquei o amido ali ainda, porque como a massa está quente,
Se eu colocasse o amido ali naquela hora, ia puxar muito amido e depois ia ficar muito maçuda a massa, né? Então você espera ela esfriar e agora você coloca ou o amido ou o polvilho azedo, pode escolher. Uma colherinha só, é pouca coisa, tá? Aí, ó, mistura bem aqui para dar essa crocância e terminar de secar bem essa nossa massa de feijão. Por quê? É cremosa, gente, vai ficar cremosa no meio, mas a gente gosta também da crocância, né? Como qualquer bolinho, como qualquer coxinha, um risole, como qualquer croquetinho de carne. Se ele não ficar crocante por fora, como vocês estão vendo aí, putz, não fica a mesma coisa, né? Então, o amido ajuda bastante nesse processo, tá bom? Então, agora é o seguinte, ó, o que eu vou fazer? Vou separar aqui com a mão mesmo, vou separar umas bolinhas inicialmente. Dessas bolinhas, eu vou fazer aqui na minha mão, ó, uma bolinha assim, e vou achatar. Achata bem, deixando ela bem ovalzinha, tá? Você vê que ela não gruda nada na mão. Perfeito assim. Então, ó, agora eu fiz aqui como se fosse um disquinho que eu vou rechear com couve bacon. Essa couve bacon, gente, você já pode deixar ela puxadinha de antemão, tá? Não precisa puxar na hora, ela também tem que estar geladinha. E depois, ó, você vem fechando essa massinha. Eu gosto de rechear com bastante couve e bacon, para ficar bem recheadinha no meio e uma camada fininha desse bolinho. Já tô terminando de enrolar aqui, vocês vão ter o visual melhor na minha mão, tá? Ó. Beleza, tira qualquer pontinho de couve que possa ficar para fora. Termine de enrolar tirando qualquer ar dentro dela. Se você sentir que ela desmanchou na sua mão ao enrolar, faça o processo novamente. E daí você vai ter uma bolinha assim, tá? Que você vai passar pela água e vai finalizar o empanamento dela com farinha de rosca. Aqui a gente não tá passando por gema ou por ovo e por leite, ou a gente não tá passando pela farinha de trigo. A gente tá passando só na rosca e na água. Então vou repetir o processo com essas outras aqui que eu já tinha deixado prontas. Água e rosca. E daqui, gente, a gente tem que fritar imediatamente, tá? Essa bolinha ela tem que ser empanada na hora da fritura. Ó, tô dando uma chacoalhada aqui. Todas muito bem empanadinhas. Retira o excesso de farinha de rosca. Pode ser farinha de pão que você tem na sua casa, aquele pão velho, tritura, peneira e pode utilizar o pão velho também. Fica gostoso. E aqui, o legal é o seguinte, se você for resolver vender essa bolinha, você já vai ter que deixá-la lá pré-frita, tá? Então você vai fazer todo esse processo aqui que eu tô fazendo, vai pré-fritar, vai congelar novamente e depois de congelada em placas grandes, sem uma em cima da outra para que ela não desmanche, aí sim você pode colocá-la num saquinho e comercializar, tá? Depois você vê um paninho para mim, por favor, Plínio. Obrigado. Joia, então vamos lá, ó. Aqui nós temos já o óleo pré-aquecido. Vou colocar as bolinhas aqui dentro com bastante cuidado, beleza? Vamos lá. Essa bolinha ela vai agora nesse momento aqui, ela vai começar a fritar. A ideia desse óleo, pessoal, você está vendo aqui que ele está a uns 150 graus. A ideia desse óleo é não estar acima de 160 graus. Ele tem que estar numa temperatura baixinha. Por quê? Esse bolinho ele não vai encharcar, isso eu posso garantir com toda certeza para vocês. Ele tem uma capa de amido de milho e ele também tem essa capa de farinha de rosca, então ele não encharca. E se você colocar num óleo muito quente, ele vai fritar, vai ficar crocante por fora e ainda vai ficar gelado por dentro. Por isso, o óleo tem que ser aí a 150, 160 graus para fazer a fritura dele, tá? Tá joia, agora ele já começou a fritar aqui e eu vou mostrar o resultado dessa fritura para vocês, que é um bolinho de feijoada. Recapitulando, gente, a gente começou fazendo esse bolinho demolhando feijão, que é o feijão preto, escolhemos o feijão, escolhemos os embutidos, paio, calabresa, colocou costelinha de suína de salgada, colocou carne seca, tudo bem picadinho para cozinhar no feijão na panela de pressão. E por fim, a gente triturou esse feijão junto com os embutidos, junto com as carnes que já deram um salgado, um defumado para o feijão e misturamos com farinha de mandioca. Fizemos bem essa massinha, deixamos gelar, colocamos o amido de milho ou pode ser também o polvilho azedo para dar crocância nela e fazer essa crostinha que vocês estão vendo bem crocante do lado de fora. A gente recheou com couve e bacon, boleamos e daí a gente tem o nosso bolinho aqui que está
fritando, gente. Ele vai fritar aqui uns 4, 5 minutinhos. Então eu quero deixar vocês com os pré-fritos que nós temos, porque, claro, a gente ainda tem muita receita para hoje. A gente vai fazer o filé Osvaldo Aranha, vamos fazer a farofinha. Vou falar dos pontos do filé, se você gosta de mal passado, gosta ao ponto, gosta bem passado. Eu vou ensiná-los a cozinhar e o tempo de cozimento de cada carne. E também nós temos aí uma cocada mole excepcional, tá? Olha só. Vou abrir aqui esse bolinho para vocês verem como é que ele ficou. Ó, olha só isso aqui. Fechadinho em mim, ó. Tá vendo a couve aqui na parte de dentro? A couve tem os baconzinhos ali. A camada de feijoada do bolinho fica bem fininha, vira um hamburguinho. Por fora, crocante, dentro, o gosto da feijoada com a couve. Se você quiser, você pode até cortar uma laranjinha em gomos e apreciar junto com esse bolinho que é excepcional.